ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, rebateu a ordem da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, que exigiu explicações do governo sobre a presença do Exército na Amazônia. O general Heleno disse: a ministra Carmen Lúcia, do STF, acolheu a ação de um partido político e determinou que o presidente da República e o ministro da Defesa expliquem o uso das Forças Armadas na Amazônia. Perdão, cara ministra, se a senhora conhecesse essa área, sabe qual seria a sua pergunta? O que seria da Amazônia sem as Forças Armadas? Olha, eu sei que ninguém fala depois do presidente, mas eu já pedi... Não falava. Não, eu vou pedir porque, já que valeu a antiguidade aqui, o Mourão já disse que o presidente foi bicho dele, Mourão foi meu cadete, então aqui a gente se acerta. Mas é porque eu acho muito importante, essa cerimônia, poucos estão avaliando a grandiosidade do que ela representa para o Brasil. Nós sempre consideramos a Amazônia meio país amigo. A Amazônia é propriedade dos brasileiros e nós precisamos pensar na Amazônia e pensar grande, porque ela é gigantesca, e entender algumas coisas. E uma delas, muito simples, é o brado de selva. Da onde nasceu o brado de selva? Um homem que contribuiu decisivamente para que a Amazônia aparecesse para o Brasil inteiro foi o coronel Jorge Teixeira. Ele criou o Centro de Instrução de Guerra na Selva, nos idos de 1965. E o Centro de Instrução de Guerra na Selva é hoje um exemplo de centro de instrução no mundo inteiro. O mundo inteiro reconhece que nós temos o melhor combatente de selva do mundo. E essa história de melhor tem que se estender para toda a Amazônia. Não adianta nós termos só o melhor combatente de selva. Nós precisamos fazer da Amazônia alguma coisa que nos orgulhe profundamente. E o brado de selva nasceu na época da construção do Centro de Instrução de Guerra na Selva. Coronel Teixeira, Jorge Teixeira, famoso Teixeirão, foi prefeito de Manaus, depois governador de Rondônia, 2 missões que ele cumpriu de forma admirável. E o Teixeirão, ele era avesso a qualquer burocracia, ele detestava papel. Onde ele passava, ele deixava um rastro de destruição na parte burocrática, na parte de papelada. O outro que vinha depois dele tinha que dar uma ajeitada no terreno, né? Foi o que aconteceu com o general que foi o comandante do SIG, depois dele comandar 5 anos, teve que dar uma ajeitada na administração, que estava tudo de cabeça para baixo. E o Teixeirão achava muito demorada a saída das viaturas dos SIGs para construir as bases de instrução no entorno de Manaus, algumas a mais de 50 quilômetros da sede do Centro de Instrução. Então ele adotou o seguinte: as viaturas que eram do Centro de Instrução, quando passassem pelo corpo da guarda, não precisava anotar o número da viatura, quilometragem, quantos litros de gasolina, bastava falar selva, tá? E passava. Então nós vamos agora fazer uma homenagem a essa Amazônia, que naquela época já pensava em ter a grandiosidade do João Mourão de assumir isso, e a grandiosidade do presidente de bancar essa iniciativa. E vamos fazer um brado de selva aqui. É o seguinte, eu vou dizer o seguinte: tudo pela Amazônia e em seguida a gente fala selva. Agora tem que ser com vontade, não pode ser aquele brado de selva, né? Então, brocha. Tem que ser um brado de selva para valer, né? Então vamos lá. Tudo pela Amazônia? Selva! Acho que pode melhorar. Tudo pela Amazônia? Selva! É uma honra para mim estar presente na Voz do Brasil, exatamente na época que vocês estão comemorando 85 anos, né, de existência, e acabei de saber que sem nenhum dia de interrupção. É um feito extraordinário. Então, para mim é muito importante poder participar desse... É uma data histórica, sem dúvida. Que bom. Ministro, uma das ações do Gabinete de Segurança Institucional é coordenar as atividades de segurança da informação e comunicações. Qual é o trabalho que tem sido feito para quem acessa a internet, por exemplo, para que essa pessoa tenha uma comunicação segura? Olha, esse é um desafio mundial. Todos os países do mundo têm preocupação com a segurança da sua informação e da sua rede de internet. Nós temos trabalhado muito em torno disso. Temos esse desafio como uma forma permanente de demonstrar eficiência.
Não se pode dizer jamais que uma rede de informação hoje, própria rede de notícias, a própria estrutura do governo, que ela é inviolável. Isto é impossível. A gente assiste toda hora comentários de hackers que conseguiram entrar. É uma briga de gato e rato, uma briga permanente entre o bem e o mal. Nós temos até agora nós temos uma vitória retumbante sobre o mal. Foram muito poucas as invasões registradas, tanto na rede institucional quanto nos próprios cidadãos brasileiros. São poucas as invasões. E os ataques são muito mais do que a gente imagina. Então, por enquanto, nós estamos ganhando essa competição, entre aspas, que é praticamente uma guerra, e nós temos um zelo muito grande. O site do GSI tem uma série de recomendações ao cidadão e às instituições de como se prevenir contra esses ataques, contra essas violações. Mas é o que eu disse desde o início, não é uma regra inviolável. Vai acontecer poucas vezes, nós estamos sempre lutando para que não aconteça, mas nós temos consciência de que isso é um desafio permanente. E, ministro, o GSI também é responsável por passar ao governo informações estratégicas, aconselhar sobre ações em áreas como segurança das fronteiras, terrorismo, né? Como é que é esse trabalho para garantir a segurança do país? Bom, nós temos um sistema brasileiro de inteligência, encabeçado pelo GSI, e o órgão que é a cabeça do sistema é a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. São 42 órgãos que estão neste sistema brasileiro de inteligência. Todos eles têm participação nessa prevenção. Logicamente, o GSI e a ABIN, eles não são os órgãos que atuam na ponta da linha. Nós temos nesse sistema, nós temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares, polícias civis, o IBAMA, temos órgãos, inclusive, que participam em determinadas ocasiões, como é o caso do IBAMA, como é o caso de alguns órgãos estaduais que acabam participando de algumas atividades. A gente só precisa lembrar do seguinte, nós temos 11 mil quilômetros de fronteira marítima e temos 17 mil quilômetros de fronteira terrestre. Esse dado dito assim parece uma coisa inimaginável, mas é fácil pensar o que é isso se botar a cabeça na janela do avião, voar do Rio até Brasília com a cabeça na janela e imaginar que são 17 vezes aquilo que você assistiu na janela do avião. Então é realmente uma tarefa incrível fazer segurança das fronteiras terrestres, segurança das fronteiras marítimas e fazer com que o território nacional se sinta seguro. Nós temos preocupações com crime organizado, temos preocupações com tráfico de droga, tráfico ilícito de madeira, tráfico de animais, tráfico de gente. Isso tudo está dentro de um contexto de combate aos ilícitos transfronteiriços. Isso é fundamental, é uma das tarefas do Sistema Brasileiro de Inteligência, é manter esses órgãos que atuam na ponta da linha informados para que eles possam atuar. Mas a gente sabe a grandiosidade dessa tarefa e cada vez nós estamos procurando nos aperfeiçoar mais. Temos consciência que esse tipo de atividade depende de apoio tecnológico. Nós não podemos confiar só em gente. Uma vez conversando num programa de televisão, o camarada me perguntou, eu era comandante militar da Amazônia, quantos militares o senhor tem na Amazônia? 30 mil. Eu falei, se botar todos eles na fronteira, é ridículo. 30 mil, se você considerar a envergadura de cada homem 2 metros, se você botar todos de mão dada, dá 60 mil metros, 60 quilômetros. A fronteira tem 17 mil, então é uma teoria completamente, já nasce falida. Auriverde, pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Tu, bandeira querida, deixaste de imperar altaneira e imponente na fachada de muitos prédios públicos, de empresas privadas e principalmente de inúmeros colégios. Por um terrível engano, nas últimas décadas misturou-se ideologia e patriotismo, a tal ponto que as datas festivas e os heróis da pátria
patrimônio de todos nós, ao invés de serem cultuados com admiração e orgulho, foram relegados a segundo plano. Queremos que, movidos pelo teu magnetismo, mestres e alunos voltem a fazer ecoar pelos pátios escolares o som inconfundível e vibrante de nossos hinos pátrios. Queremos que as crianças brasileiras aprendam a ver em ti um espelho das virtudes de cidadania que todos devemos cultivar: honestidade, probidade, respeito à infância e aos mais velhos, amor ao próximo, crença no estudo, no trabalho, na retidão e no caráter. Queremos ver-te reconhecida em todo o planeta como o símbolo maior do país da alegria, da convivência pacífica, da natureza pródiga, mas também da pujança econômica, da distribuição justa de renda, da igualdade de oportunidades, da cultura e da justiça social.